Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, você se aflige todos os dias? Você se sente afligido, você sofre, você fica angustiado todos os dias? Muito bem. O verdadeiro cristão, se você quer saber se você é realmente um verdadeiro cristão, é só você pensar se você se aflige todos os dias, se você sofre todos os dias. Como? Como é isso, né? De onde vem o afligimento? Quando você vê as coisas, de onde você se aflige, né? Muito bem, nós devemos nos afligir com o que está ao nosso redor. Como se afligir? Né? Se afligir é quando você fica triste, você fica indignado com aquilo. Então vamos meditar o nosso texto, vamos meditar na palavra de Deus. O primeiro texto está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Está vendo aqui? Você está conformado com esse mundo? Ah, é assim mesmo. Cada um vive da maneira que quer. Você está conformado com essa situação? Né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando aqui que nós não devemos nos amoldar. Tem outro texto que fala para nós não nos amoldarmos aos padrões do mundo. Certa vez eu estava num café da manhã com pessoas ditas cristãs, né? E naquela época aquela moça tal de Geisa lá na faculdade ficou acho que nua, não sei o que aconteceu lá, e ela ficou famosa depois disso aí. E aí eu indignado ali na mesa, ali com vários cristãos, né? Família cristã. Não, Zaqueu, o que é isso, Zaqueu? O que tem? O que tem? Ela pode fazer o que quiser da vida dela. Fiquei pensando assim, falei, será que esse povo aqui é crente? Será que esse povo é convertido? Então aquele povo lá não estava de acordo com, eles não teve a renovação da mente. Eu mesmo eu me aflijo todos os dias. Eu me aflijo todo dia quando eu pego pessoas dentro do carro. Eu vejo as conversas. Hoje mesmo peguei uma moça contando lá os pecados dela, né? Sem maior pudor. Eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia. Eu me afligi com isso. Nós devemos, se nós somos verdadeiros cristãos, devemos afligir. Nossos parentes, você vê os seus parentes praticando a injustiça, o pecado, a imoralidade, e você se conforma com isso, né? E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aí quando eu venho falar alguma coisa, você está julgando, é assim nas minhas redes sociais que eles falam, você está julgando, né? Não devemos julgar os outros. Está aqui, ó. E não comuniqueis, quer dizer, não apoie, não se associe com as obras infrutuosas das trevas. Você sabe o que é obras das trevas? Você lê a palavra? Não, mas isso não tem nada. Uma vez eu falei, olha, o sexo só depois do casamento. Pelo amor de Deus, hoje em dia você está atrasado. Isso é a obra infrutuosa das trevas. Né? Olha, cada um vive a vida que quer. É obras infrutuosas das trevas. Eu devo condenar isso. Não, você tem que viver a vida pautada na vontade de Deus. Ah, você está se metendo. Mas o que a palavra de Deus está instruindo para nós? Você lembra de Ló? Lá em Gênesis, né? A palavra de Deus fala que Ló afligia sua alma justa todos os dias de ver os pecadores. Ele se afligia, no Novo Testamento também fala que ele afligia a sua alma justa. Para você saber se você tem sua alma justa, pergunte para você mesmo se você se aflige com o que você vê. Se você não tem ninguém cristão na sua casa, ou que seja cristão, mas que está praticando as obras infrutuosas das trevas, você se aflige com isso? Se você não se aflige, você tem que dar uma olhada para a sua conversão, se você foi renovado a sua mente, se você nasceu de novo, né? Como eu disse lá, aquela família toda apoiando. Não, o que tem? Não devemos ser preconceituosos. Eu falei, um crente falando isso. Né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. E quando nós nos afligimos, né? Isso é a aflição do cristão. Nós vamos sofrer essas aflições. Às vezes dentro da própria família, você se conformou com o que o teu filho anda fazendo, o teu parente, você se conforma com isso ou você fica indignado? Fulano, cuidado, você não dá um toque para ele. Cuidado, Deus vai pedir conta disso.
Você não fica triste, afligido? É isso que nós devemos ser. Esses dias na minha rede sociais, esse tempo atrás, nas minhas redes sociais, no Facebook, coloquei, olha, deveria ter uma Bíblia cada escola. Aí um cristão, entre aspas, não, nós somos um Estado laico, cada um tem que respeitar a sua religião. Eu fiquei afligido com aquilo. Um cristão, em vez de falar, é mesmo, seu Zaqueu, é verdade, deveria pôr a Bíblia. Por que lá na cadeia tem Bíblia e na escola não tem Bíblia? Já perceberam? Se tivesse colocado a Bíblia na escola, talvez não precisaria ter a Bíblia nas cadeias. Ou então nem existiria cadeia. Mas um cristão dizendo, não, nós somos um Estado laico, cada um tem o direito. Eu falei, deveria ter o livro dos livros lá, e não tem. Tem todos os livros, menos o livro da Bíblia. Deveria ter uma matéria lá explicando a palavra de Deus. Deveria ter. Aí muitos cristãos, não, nós não podemos fazer isso. Então essa pessoa, ela não teve a mente renovada pelo Espírito Santo. Ela não nasceu de novo, essa é a verdade, não tem a mentalidade. Porque quando nós vamos para um país, aí nós vemos lá o jeito deles verem, às vezes a gente se escandaliza, não se escandaliza? Por que nós somos cidadãos dos céus, não nos escandalizamos quando nós nascemos de novo, ver nesse mundo aqui em decadência? Por que nós não nos escandalizamos? Algo deve estar errado. Uma boa maneira de você ver se você é convertido, quando você vê seus colegas de trabalho praticando mal. Eu mesmo, oh meu Deus, não tem misericórdia. Eu fico tão afligido que às vezes eu fico assim, divagando, sabe? Oh meu Deus, tem misericórdia. Senhor, converte esse povo, meu Deus, olha o que ele está fazendo, ele acha a coisa mais natural. Será que no seu trabalho você se aflige também? Ou tudo natural você dá risada? Uma vez eu vi uns cristãos, né? As rodinhas de amigos incrédulos, ele dando risada de piadinha lá, dando risada, junto com os incrédulos contando piada, ele kkk. Falei, será que esse é convertido mesmo? Lógico que eu sabia que não era, né? Porque o verdadeiro cristão, ele abomina essas coisas. Ele fica afastado. Ele não quer se comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Então fica aqui a reflexão. Se no seu dia a dia você se aflige, que Deus possa afligir você pela renovação da tua mente, em nome de Jesus. Amém.